Entrevistado de hoje é o Bruno Rios, do PSB? Do PL. Ah, Bruno Rios, tá esperto. Bruno, PSB, saída, fritado? Não, de espécie alguma. Porta abertíssima, graças a Deus. Motivo da saída do PSB? Uma visão minha sempre foi uma visão de direita, né? Na época eu vou pro PSB para apoiar a oposição à anterior gestão e bem como a atual, né? Que apoia o Flávio Frical. E o partido no qual ele se encontrava era o PSB. Então eu não tinha outra alternativa, né? Até para me fazer uma oposição à gestão que se encontrava lá e bem aquele poderio que todos se encontravam lá. Então a alternativa foi o PSB. Bruno, lá em Várzea Grande é conhecido como foi a cidade que inventou a fofoca pro país. Diz o prefeito que, né, pelo menos umas entrevistas que a gente lembra onde que o prefeito fala que a fofoca foi inventada na Várzea Grande e espalhou pelo mundo, né? Bruno, você é independente na Câmara Municipal ou tem puxadinho e apoio de Jaime Calil? Não, eu nunca tive apoio desses políticos, Jaime, Calil, Fabinho, ou Wallace, qualquer outro. Eu fui eleito através de um trabalho próprio, né, autoral em relação, com a ajuda dos meus amigos, dos meus parentes, pessoas que acreditavam num projeto, né, de uma Várzea Grande independente, né? Eu acredito muito que temos ainda na Várzea Grande vozes de pessoas que realmente quer que seja ouvido, que seja realmente aquela independência, aquela franqueza, igual, graças a Deus, tá aqui nosso amigo Pedro Luiz, inclusive aqui, que ao longo desses 3 anos e meio de mandato, eu sempre fui muito independente. Até em várias entrevistas, eu nunca declarei base de prefeito ou lá. Até porque a independência, se ele fizer certo, parabéns. Se ele fizer mal, pau. Então, assim, sempre pensei nessa forma, né? Que a gente está lá para fazer o nosso trabalho. Assim como existe uma independência entre os poderes executivo, legislativo e judiciário, eu penso que o vereador deve ser, na sua plenitude, independente, até para que ele mantenha a sua imparcialidade de fiscalização e legislação. Mas essa independência, hoje você tem cargos na prefeitura? Não tenho nenhum cargo na prefeitura. Nunca teve, Bruno? Já tive, na verdade, indicação da minha filha, que foi o fato que o Conselho da Juventude, na época, tinha alguns problemas. O então secretário Silvio Fidelis pediu para mim para que colocasse alguém proativo e tudo. Eu não tinha outro nome, a não ser da minha filha naquele momento, até que foi algo provisório. Não foi algo que ela ficou, está lá. Tanto que ela saiu há muito tempo, ficou um período curto. Só foi organizar o evento da juventude, que houve no Fiotão na época, lançamento do passe livre e tudo. E ela ficou nesse período curto de tempo. Bruno, quantas cadeiras que você acha que o PL faz no município de Várzea Grande? Eu acredito que o PL hoje faz 3 cadeiras, podendo ainda brigar pela uma 4ª cadeira. 3 cadeiras no município de Várzea Grande? 3 cadeiras. Eu acredito que é o partido que vai ter maior número de votos de legenda. Sobre a questão do vice do Calil, há rumores aí que houve uma conversação com o Pedrinho, tanto é que ele não deixou o União Brasil. Você acredita que o Pedro Paulo Tolares, que é o atual presidente da Câmara Municipal de Várzea Grande, o Pedrinho, vai ser o vice do Calil, ou você acredita que tem algum outro nome que consiga se destacar dentro do município? Olha, eu faço uma leitura política em relação, apesar de não pertencer ao grupo de poder, não pertencer do grupo deles, eu sou uma pessoa oposta nessa situação, mas eu tenho uma visão política em relação a uma decisão isso, e acredito muito que o Pedro não será o vice. Acredito que deve ser uma outra pessoa, até porque houve situações entre o grupo do Pedrinho e o grupo do Calil, o Jaime ali, até um processo que buscou uma cassação, por exemplo, da Lucimar. Então tem várias situações aí que gera um certo desgaste aí para a questão dele vir a vice, né? Até porque o vice tem que ser um cara de que o prefeito confie, né? Então, assim, eu vejo uma dificuldade de relacionamento, eu vejo um ruído muito alto
entre essa situação, entre esses dois grupos ainda. Uma das falas do Tião Tazaeli, que faz parte do PL, ele disse que o Calil Baracate é gerente de Jaime Campos do município de Várzea Grande. Você acredita que isso possa acontecer? Olha, falar com propriedade em relação a essa afirmação do presidente Tião Tazaeli, eu não poderia falar com tanta propriedade. Mas acredito sim na questão da mão do senador em relação à gestão do Calil. Até porque acredito eu que ele, assim como auxiliou a Lucimar, eu acredito que ele auxilia o Calil da mesma forma. Não vejo ele afastado disso, mas eu vejo ele presente sim. Mas você acredita que de 50% a 100%, quanto que hoje Calil Baracate gere a cidade de Várzea Grande? Acredito que muito, assim, coisas de uns 15%. Uns 15%. É. O restante é do senador. Eu acredito que... Até porque a gente tem que fazer um detalhe. Vamos lá, secretariado. Fala. Agora eu que te devolvo a pergunta, me fala qual secretário que você acha que é realmente do prefeito Calil Sarati Baracate. Você acredita que aquele secretário que hoje é responsável pela situação dos semáforos dentro do município e radares do município de Várzea Grande, ele seja do Calil ou do Jaime Campos? Acredito. Ele, salvo engano, ele foi uma indicação do senador, né? E está lá até o presente momento. Então, não tem por que eu achar que ele é do Calil. O porquê dessa polêmica envolvendo os radares dentro do município de Várzea Grande, Bruno? Você acredita que após a implantação da indústria da multa, como é colocada, dentro do município de Várzea Grande e também em Cuiabá, você acredita que a questão dos acidentes, da mortalidade dentro do município não tenha diminuído? Olha, eu tenho ido constantemente ao pronto-socorro de Várzea Grande e tem a ala de trauma, e a ala de trauma ela não baixou. Se você for lá hoje, você vai ver os corredores abarrotados de pessoas. E aí é uma situação complicadíssima, porque o radar ele tem que ter uma finalidade. Qual que é a finalidade do radar? Uma multa pedagógica. Mas beleza. Multa pedagógica. Por uma infração que está causando o quê? O que aquela infração está causando? Porque se for apurar quem ultrapassa a velocidade da via permitida na sua plenitude, você pode multar todo mundo no estado do Mato Grosso. E isso é uma situação constante. Se uma pessoa vir aqui hoje e falar assim, eu ando na plenitude do respeito da via, eu acho que de a cada 100 você pode encontrar um. Você vai fazer uma ultrapassagem, você vai lá, você ultrapassa o valor ou a velocidade permitida, mas você não coloca ninguém em risco. Você não coloca a via, o outro, ninguém em risco. Então, infelizmente, o que a gente vê é uma multa simplesmente com caráter arrecadatório e não pedagógico. Bruno, o Tião Tazaeli fez uma revelação bombástica em que quando ele assumiu a prefeitura municipal de Várzea Grande, ele passou por uma situação de extorsão, por isso que ele não permaneceu como prefeito do município de Várzea Grande. Como que você vê isso? Você acredita que isso tenha dedo lá dentro do município? Assim, eu não posso falar muito dessa situação, até porque na época eu nunca fui assessor de vereador, na época não era vereador, não participava da política, né? O que a gente vê é através dos noticiários, né? E eu acredito, se onde tem fumaça, eu acho que tem fogo. Mas eu não posso, né, falar algo com maior precisão acerca desse fato, até porque naquela época eu ainda era um estudante de direito ali na Univag, junto com meu amigo Juslas. Você acredita que, de certa forma, existe essa prática no município? Aquele que não ande conforme a máquina funcione, possa acontecer a situação do verdadeiro tapetão? Eu acredito que tem sistema, né? Sistema instalado, né? E aí o sistema instalado, acredito que ele não é só no município, mas no estado e na União. Eu acho que toda essa parte política ela tem uma base sistemática ali, sistêmica, muito forte,
Eu acredito muito no que o então empresário Tião falou. É o modus operandi, sim. Acredito muito nisso. Bruno, você estava num partido e foi para outro partido. Sim. Anteriormente a isso, o senhor colocou o seu nome à disposição como um pré-candidato à prefeitura pelo município de Várzea Grande. O porquê desse recuo? Houve pressão? Houve tentativa sobre a questão política sua aí no município de Várzea Grande? Não, o que aconteceu foi o seguinte: nós fizemos uma construção, eu, Gilmar Dal Bosco, na época o Casco, ele estava junto conosco, até o Júlio Campos, né? Nós tivemos uma reunião lá em São Paulo, juntamente com o presidente do PRD, e eu, por estar presidente da União das Câmaras do Estado do Mato Grosso, eu queria poder contribuir muito mais com o partido, até porque eu tenho acesso em todo o estado, em todas as câmaras, e poder auxiliar um partido na parte da legislatura municipal, ou seja, contribuir com os vereadores. Nesse trabalho nosso, veio a seguinte: como não tinha nenhuma posição quanto a Calil ou Flávio lá, nós tentamos trabalhar para que pudéssemos ter uma candidatura própria, né? Até porque acredito eu que hoje, sendo um dos vereadores que mais legislou, não só na Várzea Grande, mas no estado, que eu acredito que foi o único vereador da Várzea Grande a ir para fora do país representar a Várzea Grande. Acredito que não só para fora do país, mas em outros estados. Então eu acredito que a gente tem condições, tem formação, tem capacidade técnica para fazer gestão. Até porque hoje, eu, apesar de descompatibilizado, né, eu fiz gestão aqui da União das Câmaras. Então eu tenho algo a comparar. Dificilmente eu falo para você: Calil foi vereador, eu estou vereador, estou prontinho para comparar. Você sabe me falar, Pedro Luiz, quantos projetos de lei o Calil aprovou, o que ele fez como vereador? Eu, até onde eu sei, um projeto de lei. Só um projeto quando vereador. Alguma fiscalização? Não vi. Foi um mandato pífio. Então, se eu puder comparar, o que eu puder comparar com ele, eu sou melhor. Então, eu acredito, muito eu, que eu tenho muito mais condições de fazer gestão a uma prefeitura do que o próprio prefeito. Até porque não tem informação técnica para isso. O trabalho que ele fez foi péssimo. Eu acredito que ele não tem os requisitos para um bom gestor, principalmente numa cidade, em termos hoje populacional, ser a segunda do estado, porque é só em população e mais nada. Bruno, acertos e erros da gestão Calil Baracate. Bom, a parte do acerto, eu vou tentar puxar aqui. O que ele acertou? Água. Não acertou. Asfalto. Não acertou. Saúde. Não acertou. Educação. Não acertou. Saneamento básico. Péssimo. Vamos lá? Pega item por item de erro. Quer ver um detalhe? Quando ele faz um asfalto atrás do antigo colégio IVE, que não tem nenhuma casa, ele está cuidando de quem? Do empresário dono daquele terreno lá ou da população? Quando ele pega uma rodoviária e coloca lá na Mário Andreasa, ele olha pro pessoal do Cristo Rei? Quando ele deixa faltar medicamento nas UPAs, nos hospitais e outras coisas, ele acerta? Quando o IDEP da antiga gestão é maior do que da atual, ele acerta? Eu queria entender os acertos. Porque, ao meu ponto de vista, recentemente ele só entregou projeto. Tanto que a ETA, você sabe com que o Calil entra? Qual que é a parte no Calil na ETA? A licitação e o totem. Aquele totem de inauguração. Só isso que ele fez. Ele inaugurou, levou a banda, né, Pedro? Levou a banda também. Só isso. Me fala mais, ué. A Ginco,
querendo ou não, cedeu o terreno, auxiliou. O governador, tanto que quem anuncia a ETA na prefeitura não é o Calil, é o senhor governador Mauro Mendes, que vai lá, ele que anuncia que vai 2 ETAs, recurso suficiente para a construção de 2 ETAs, investiu mais de 1 bilhão e 200 milhões em Várzea Grande. Você sabe qual que é a referência que eu tenho no Calil? Se você falar, ele foi lá. Para mim, ele não foi o que mais investiu, porque quem investiu foi o governador. Ele foi o prefeito que mais endividou a Várzea Grande. Só de empréstimos são 3. É quase meio bi de dívida que ele deixa. Para finalizar, a última pergunta. Sim. Várzea Grande, a partir do ano que vem, é 4 bilhões de receita. Como que você vê Várzea Grande entrando para a história? Cara, eu não acredito nessa receita de 4 bi, até porque é uma questão de recessão. Nós estamos num governo que viemos de uma reforma tributária, que, querendo ou não, vai existir uma modificação de impostos. Eu não vi nenhuma indústria crescer na Várzea Grande. 80 mil famílias na Várzea Grande estão em grau de vulnerabilidade, com severas condições. Eu não vejo, até porque o Calil, para pagar a folha dele, ele sofre. E isso com todo mundo, com o senador, deputados ajudando ele sofre. Uma vergonha, por exemplo, um assessor especial dele ganhar 16 mil. O que justifica esse salário? Então é uma vergonha, ao meu ponto de vista. É mal gerido. Não tem... Um dos princípios da administração pública chama-se eficiência. Ele vem com os seguintes princípios: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Para mim, ele peca na legalidade, ele peca na impessoalidade, ele peca na moralidade, na publicidade e na eficiência. Quando ele veta um projeto de lei nosso, simplesmente justificando interesse público, ele peca. Quando ele se auto-eleva numa situação, ele está colocando pessoalidade. Moralidade é pagar aquele RGA vergonhoso. Publicidade é a gente não saber para onde está indo o recurso do radar. Eficiência: vão te entregar, morador, um projeto de feira, um projeto de rodoviária, um projeto de CRIDAC. É isso que resolve a vida das pessoas, é o projeto? Várzea Grande tem mais de 80% de perca de água. Será que o problema foi a produção de água, ou sempre foi os canos e, na verdade, cano debaixo da água, debaixo da terra, na verdade? Não tem banda para inaugurar, porque não aparece. Então são esses tipos de críticas que eu faço à atual gestão que, de certa parte, nos deixa triste, que quem sofre mais é a população. A gente sempre tem feito esses apontamentos e acredito eu que a Várzea Grande precisa ser repensada na forma de fazer gestão. E não é a forma MDB de fazer gestão que vai mudar a Várzea Grande. Você acredita que se Calil for reeleito, ele permanecerá 2 anos só na prefeitura e depois virá candidato a deputado estadual, ou ele ficará até o final do mandato? Mas isso aí é uma questão de articulação deles, né? Isso aí eu não consigo. Isso aí eu estaria fazendo conjectura, acho, nesse momento. Eu não tenho uma precisão para falar isso, mas acredito que tudo pode acontecer. Bruno, finalizando, entrevista com o vereador de Várzea Grande do PL, Bruno Rios. Para finalizar, Bruno, tirando o chapéu, tirando ou não tirando o chapéu, você tiraria o chapéu para Calil Baracate? De forma alguma. Por quê? Rapidamente. Péssimo gestor. Senador Jaime Campos, você tira ou não tira o chapéu? Não tiro o chapéu. Por quê? Poderia olhar a Várzea Grande de uma forma diferente. Tião da Zaeli, você tira ou não tira o chapéu? Tiro o chapéu. Por quê? Porque ele hoje é um empresário bem sucedido que poderia estar fazendo muitas coisas
e tá para a política. Porque quando a política é sacrifício, Cleitinho. A gente disponibilizar o nosso tempo, o nosso negócio, para falar do bem-estar social, da nossa realidade. Porque a gente não tem como sair da Várzea Grande. Uma coisa é eu sair da Várzea Grande. Uma coisa é eu sair da Várzea Grande e levar meus amigos, meus parentes, a minha história. Isso eu não consigo tirar da Várzea Grande. Então é por isso que eu estou lá. E vejo que o Tião também está na Várzea Grande por toda essa história que ele tem na Várzea Grande, ali no Cristo Rei. E é por isso que ele aí enfrenta aí gregos e troianos nessa disputa para mudar a nossa realidade. Os vereadores da Câmara, você tira ou não tira chapéu? Tiro o chapéu pro nosso Por quê? assim. Porque, apesar de, em relação à base, a gente observa muitos colegas com a intenção de fazer acontecer na cidade. Só que, infelizmente, a Câmara ainda é limitada por fato de ser indicação. A gente não tem poder coercitivo de alterar uma rua, alterar asfalto aqui, faz isso. Isso cabe ao Executivo. Você tira ou não tira o chapéu para o Maninho? Eu não tenho nem por que tirar ou não tirar o chapéu, até porque o que eu sei do Maninho é pela imprensa. Eu nunca tive a oportunidade de ter uma aproximação, de conhecê-lo e tudo. Eu acredito que para tirar ou não tirar o chapéu, eu teria que saber melhor quem é a pessoa do Maninho, ter uma relação, alguma coisa. Isso eu não consigo falar. Obrigado por participar da nossa entrevista aqui no Veja Obrigado, Bem. Cleitinho. Estou à disposição e sempre lutando aí pela nossa cidade de Várzea Grande, não só pela cidade de Várzea Grande, mas por todos os colegas nossos vereadores do Estado, e a gente, como presidente também da União das Câmaras do Estado, a gente quer uma política sadia, uma política que realmente traga resultado e faça a diferença na vida das pessoas.